Bom, gente, primeiramente, bom dia. É um prazer estar aqui novamente. Já tive muitas oportunidades de vir aqui, até na época mais ferrenha da pandemia. A gente estava aqui falando sobre coronavírus e outros momentos também, de Natal, Páscoa, etc. Vários momentos, sempre lembrando, trazendo à mente Jesus, para as nossas vidas. E mais uma vez eu estou aqui, é um privilégio muito grande, estou agradecido a Deus por isso. Bom, a gente não vai demorar muito, é uma meditação realmente que precisamos para as nossas vidas, de um evento acontecido com Jesus. Vocês receberam aí a folhinha. Jesus, ele pisou nesta terra, ele veio ao mundo, como todos sabem da história, e nasceu numa manjedoura, teve uma vida perfeita, sem pecado. Essa foi a grande diferença. E ele andou neste mundo e proclamou o reino de Deus, ele sendo filho de Deus, o próprio Deus que se fez carne, e andou com seus discípulos, operou milagres, teve contato com pessoas. E nestes anos, esses anos foram 33 anos em que Cristo esteve aqui pisando neste chão, antes de morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Ele teve contato com pessoas, e esses contatos com pessoas, porque Jesus não pregava somente para multidões. Tinha sim os momentos onde ele chegava num barco e as pessoas se juntavam, muitas vezes centenas ou até milhares de pessoas estavam ali seguindo Jesus. Jesus pregava, temos aí o famoso Sermão do Monte, está lá em Mateus capítulo 5, onde ele fala para muita gente. Um evento onde ele multiplicou pães e peixes para alimentar multidões. Então, mas a Bíblia também reserva páginas e mais páginas de encontros pessoais. Jesus e uma pessoa. Você já deve ter tido contato nesses estudos bíblicos de eventos assim: Jesus e a mulher samaritana, Jesus e Nicodemos, Jesus e o cego Bartimeu. E a Bíblia registra esses momentos, exatamente para mostrar que Jesus veio não para uma massa, para uma multidão. Jesus veio por você, por uma pessoa. Ele te conhece como ninguém, ele conhece o teu interior, ele conhece os teus sentimentos, as tuas emoções, conhece as tuas necessidades pessoais. Para Deus, para Jesus, você não é um número de RG, você é alguém por quem ele morreu, alguém que ele ama muito. E se houvesse somente você nesse mundo, ele teria vindo da mesma forma e teria se sacrificado pela tua vida, por amor. E esse amor, ele nos constrange. Que amor é esse? Um amor que faz com que alguém que é perfeito morra por mim, imperfeito, pecador, cheio de falhas, mas ele me amou sem eu merecer. É um amor que não dá para entender. Então, esse é o amor de Deus, que a gente tem mostrado aqui, a Ivna, a Valesca, outras pessoas têm sempre vindo aqui trazendo palavras, mostrando esse amor, que é um amor tão grande, e que muitas vezes é oferecido para nós de maneira gratuita, e muitas vezes nós rejeitamos esse amor. Então, um desses encontros está registrado nessa folhinha aí. Interessante, é uma mulher. A Bíblia não diz o nome dela, não diz, mas interessante que os evangelhos mostram a história dessa mulher, não somente em um evangelho, mas tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas. Os três evangelistas fazem questão de registrar esse encontro de Jesus com essa mulher. Foi um encontro rápido, mas é um encontro que, se nós formos ler aqui, é de uma intensidade muito grande. Vamos ler rapidamente então como foi esse encontro. Está registrado em Mateus, Marcos e Lucas também. E eu tirei Lucas aqui para citar o texto. Lucas 8, 43 a 48, que diz assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele, de Jesus, e lhe tocou na orla da veste,
e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo, pois, a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Olha que encontro. Jesus aqui, ele não foi para este lugar ao encontro desta mulher. Ele estava a caminho de um outro lugar. Ele iria para a casa de um homem chamado Jairo, que tinha chamado Jesus, pois sua filha estava à beira da morte. E Jesus estava caminhando para a casa de Jairo, sempre acompanhado de multidões, como eu falei, né? Infelizmente, multidões que muitas vezes queriam coisas, queriam algo de Jesus. Se nós fôssemos ali selecionar talvez pessoas que realmente estavam ali atrás de Jesus, não para obter coisas, mas porque reconheciam nele o Mestre, o Senhor, e queriam viver para Ele, certamente não seriam tantas pessoas assim. Mas a maioria estava seguindo Jesus porque sabia que Ele curava. Tinha visto já que Ele tinha alimentado multidões e outros interesses quaisquer para curar o filho, a filha, curar sua própria enfermidade, ou seja, buscar algo dele, né? Então, este é um primeiro questionamento que a gente tira. Será que nós buscamos a Deus porque queremos algo dele, tão somente? Ou nós buscamos a Deus porque nós desejamos a Ele nas nossas vidas? Nós queremos as bênçãos de Deus ou nós queremos o Deus das bênçãos na nossa vida? Essa é a grande diferença, né? Essa é a grande diferença. Mas vamos seguir aqui. Então Jesus ia para a casa de Jairo para visitar a sua filha, que estava num estado terminal, estava muito ruim mesmo. Cafarnaum, a cidade. Então, aparece esta pessoa. Vamos focar nessa mulher, vamos mergulhar no sentimento desta mulher nesse momento. A Bíblia não cita detalhes de como ela era, como foi a sua vida, mas fala que ela sofria desta enfermidade, uma hemorragia, por 12 anos. Por 12 anos. Era um problema, eu não sou médico nem da área de saúde, mas vocês são, mas era um problema ginecológico, onde esta mulher, ela tinha este fluxo de sangue ininterrupto, algo que para as mulheres é um período de alguns dias por mês, mas para aquela mulher era algo constante e que não parava, né? Talvez nos dias de hoje, eu não sei que tipo de enfermidade é essa, mas talvez exista já, claro, medicamentos ou até intervenções cirúrgicas para se corrigir um problema como esse, mas naquela época, pense só, há 2000 anos atrás, e pense só este problema há 2000 anos atrás, sem a tecnologia que nós temos hoje, né? E numa cultura totalmente diferente, numa cultura em que naquela época, naquele lugar, as mulheres, elas não tinham o valor que elas têm hoje. Elas eram consideradas inferior aos homens. E Israel vivia sob a lei, uma lei religiosa, política, que falava detalhes sobre isso, e existiam atitudes em relação a pessoas assim, pessoas que tinham enfermidades, pessoas que eram leprosas, pessoas que tinham este fluxo de sangue, né, como uma enfermidade, eram tratadas. A mulher, por exemplo, no estado normal, está registrado lá no livro de Levítico, no Antigo Testamento, no estado normal, a mulher passava aqueles 7 dias com aquele fluxo, e durante aqueles 7 dias ela era considerada imunda. Durante este período ela não poderia ter contato com ninguém. Tudo que ela tocasse era considerado imundo. Então ela tinha que passar aquele período de maneira totalmente isolada,
e só depois, alguns dias depois da sua purificação, como dizia lá a lei, ela teria que se apresentar aos sacerdotes, e ali era considerada pura, e ela poderia novamente voltar à convivência social. Olha só que complicado, né? E nós podemos imaginar um pouco isso, porque nós estamos ainda no final de uma pandemia, onde nós podemos experimentar o que é essa questão de isolamento social, a questão de não poder tocar no outro, né? Então você imagina como era a vida de uma mulher nessa situação há 12 anos. E falou também, a Bíblia fala que ela tinha gastado todos os seus bens em médicos, em medicamentos, e nada resolvia. Com certeza encontrou muitas pessoas que exploravam aquela mulher, né? E aquela mulher sozinha, sem dinheiro, totalmente desesperançosa, há 12 anos, o que são 12 anos nessa situação? Nem absorvente tinha naquela época. Então 12 anos nessa situação, com aquela enfermidade, não sei que sintomas ela tinha também, dores talvez, cólicas constantes, sem poder ter contato com ninguém, sem poder andar na rua, né? Então, a vida realmente difícil, muito difícil, há 12 anos nessa situação e sem qualquer esperança de resolver, um total desespero. E aquela mulher, nesse sentimento, ela teve essa atitude. Ela já tinha ouvido falar, com certeza, em milagres que Jesus tinha feito, e por isso, quando soube que Jesus passaria ali, ela tomou uma atitude drástica. Ela correu em meio à multidão. Parece algo simples, correr ao encontro de Jesus, mas nessa situação não é. Com certeza todos conheciam a história dessa mulher, mas ela rompeu com todo o preconceito, com todas as barreiras que poderiam existir. Por quê? Porque ela reconheceu que o que estava em jogo ali era mais importante do que qualquer coisa, de qualquer opinião dos outros, do que qualquer coisa que alguém vá pensar ou deixe de pensar dela. O que estava em jogo ali era que ela poderia ter um encontro com Jesus naquele momento, e ela correu no meio da multidão, e aconteceu exatamente isso que nós vimos nesse texto, né? Então, foi a fé, né? Alguém pode perguntar: ela correu, ela tocou na roupa de Jesus, e a roupa de Jesus, de uma maneira miraculosa, entre as fibras do algodão, uma mágica estava ali, que aconteceu que aquele objeto mágico fez com que ela tivesse cura. Não foi, né? Jesus mesmo fala isso, eu vou já falar. Mas naquele momento em que ela corre, pode ter certeza, ali ela estava rompendo com barreiras, com amarras, né? Muitas vezes nós podemos estar acomodados numa situação, não sei qual a sua situação, Deus sabe, uma situação que acomoda você. Talvez as suas amarras seja a incredulidade, você tem dificuldade de crer, ou você tem colocado a sua esperança em outras ideologias, ou religiões, ou filosofias, ou tradições familiares, que muitas vezes prendem você e que impedem de você ver além, de olhar para Jesus desta forma que esta mulher olhou. Aquela mulher venceu o preconceito. Aquela mulher, ela correu e foi ao encontro de Jesus como a coisa que ela mais quis nesta vida. Ela poderia ser censurada, ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser humilhada naquele momento, mas ela tomou essa atitude de coragem e foi a Jesus. Pode ser que você, durante todo este tempo que tenha aprendido através da palavra de Deus sobre quem é Jesus, eu tenho certeza que provavelmente algo no seu coração possa estar querendo te dizer algo,
possa estar querendo te empurrar em direção ao encontro desse Deus, ao conhecimento melhor daquele que te criou e para quem nós estaremos por toda a eternidade. Então, a palavra de Deus diz uma coisa interessante, diz assim: hoje, se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. É Ele que fala ao nosso coração. Nós temos um Espírito, todos nós temos. Nós não somos só corpo e também não somos só intelecto, emoções, sentimentos. Nós temos um Espírito. E que esse Espírito, ele, desde o primeiro homem, ele já nasce morto dentro de nós. Por quê? Porque desde o primeiro homem que houve esta separação entre Deus e o homem. O homem preferiu seguir os próprios passos. E o pecado entrou na humanidade e fez essa divisão. Por isso que todo homem que nasce, ele já nasce com este espírito separado de Deus. Como um balão murcho, sem utilidade. Que é exatamente o elo que poderia nos unir a Deus. É o nosso espírito, mas ele já nasce morto. Todos pecaram e por isso estão longe da glória de Deus. Romanos 3:23. As nossas obras são como trapos de imundície. Por mais que a gente faça boas obras, isso não vai nos trazer salvação. Vai ajudar o próximo, é bom para a nossa satisfação emotiva, fazer o bem, e é desejável fazer o bem ao próximo. Mas em relação à nossa condição diante de Deus, e em relação ao nosso destino depois da morte, as nossas obras jamais vão poder pagar a nossa salvação. Por isso que foi necessário um preço tão alto, que o próprio Filho de Deus vir ao mundo e morrer numa cruz, sendo humilhado, mais do que o pior dos homens, o pior dos criminosos. Foi um preço altíssimo, exatamente porque Deus sabia que nós não poderíamos ser salvos pelos nossos esforços, pelos nossos conhecimentos ou por nossas boas obras. Porque lá em Efésios 2:8 e 9 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então é pela graça que nós somos salvos. É aceitando este sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. É realmente reconhecendo que nós nada somos, que somos pecadores, incapazes de produzir salvação em nós mesmos. É crendo nisso que nós nos arrependemos dos nossos pecados e pedimos a Jesus que more no nosso coração, que seja Senhor das nossas vidas. E isso sim traz vida. Porque lá em Romanos 10:9 também diz: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ergueu dentre os mortos, serás salvo. Está aí o segredo da salvação, é crer no Senhor e se arrepender dos seus pecados. Só isso. O mérito é todo dele. E aquela mulher, ela correu, ela colocou em seu coração que o que ela precisava não era nem dos medicamentos, ela não precisava dos médicos, ela não precisava se importar com a opinião de ninguém. O que ela precisava era ir até Jesus. Ela colocou isso na sua mente, ela ficou firme neste propósito: eu preciso é dele, eu preciso é chegar perto dele. Tudo mais será resolvido e voltará a ter harmonia, mas o que eu preciso é de Jesus. E eu não vou deixar de ir até ele por causa de nenhuma amarra ou nenhum impedimento que possa me fazer parar. Eu vou até ele. E foi, venceu tudo isso, tocou nas vestes de Jesus. Jesus sentiu que tinha saído o poder dele, mas o poder não foi por causa da roupa dele, foi a fé daquela mulher. Ele mesmo disse, está lá aqui. Quando ele diz: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então o que salvou aquela mulher não foi a roupa de Jesus. Por isso que nós não podemos confiar em amuletos, em coisas imateriais. Os homens, com seus misticismos, criaram religiões, ideologias e pensamentos em todo o mundo, muitas vezes atribuindo poderes mágicos a objetos, quando na verdade tudo isso, segundo a palavra, é como se fosse feitiçaria. Por quê?
Porque Deus quer abençoar pessoas. Deus quer ter um contato pessoal com pessoas. Ele não vai fazer isso através de objeto nenhum. Não foi a roupa de Jesus que curou aquela mulher, foi a fé que curou. Ela diz: a tua fé, mulher, te salvou. Olha só, a tua fé te salvou, você creu em mim. Você creu que eu era o mais importante. E ali naquele momento você teve este acesso. E esta fé te salvou. Te salvou por quê? Porque aquela mulher não era vítima. Muitas vezes, se atrapalha. Vocês têm um trabalho belíssimo aqui, no posto de saúde. Eu já falei isso várias vezes. Falei muito na época da pandemia. Tratar da dor das pessoas é algo nobre. É algo que se assemelha a isso que Jesus fez. Chega uma pessoa aí com dor de dente imensa, ou uma dor de barriga, e você poder ajudar aquela pessoa que talvez não teria condições nenhuma de pagar um tratamento ou comprar um remédio, e vocês têm sido sim um instrumento de Deus para abençoar muitas pessoas, né? Então isso é louvável, com certeza, né? E aquela mulher, ela teve esse encontro com o Senhor, mas ela precisou ser salva, porque ela não foi vítima, ela não se sentiu vítima. Senhor, não tem ninguém aqui, eu já gastei tudo, reclamando. Não, ela foi definida a ter aquele encontro, e sabia que tendo aquele encontro com ele ia saber o que era melhor para ela. Ela não se sentiu vítima. A vitimização atrapalha. E ela foi salva. A tua fé te salvou, porque ela realmente precisava, como todos nós precisamos de salvação, né? Chamou de filha. Olha só que maravilha. Filha, a tua fé te salvou, né? Quem crê em Jesus, Ele nos dá o poder de sermos filhos de Deus por adoção. Ele nos chama, aquele que tem ao Senhor Jesus como Senhor, Ele chama, Ele dá esta atribuição de ser filho, e nós podemos chamá-lo de Pai, né? De Pai. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, Jesus é a esperança para aquele que está desesperançoso, né? Ela estava no fundo do poço, e olha só, é lá no fundo do poço onde Deus ele tem a oportunidade de operar um milagre, né? Porque o desespero do homem, a incapacidade do homem é a oportunidade de Deus para agir, né? Muitas vezes nós temos tudo nessa vida, né? Nós temos facilidades, e muitas vezes isso impede um pouco a gente crer naquilo que é importante. E muitas vezes pessoas que estão sofrendo por falta de condições, desemprego, doença, violência, discriminação, essas pessoas elas têm uma facilidade maior de crer, impressionante. Jesus passou por isso também. Os religiosos da época, que eram bem vistos pela sociedade, foram duramente criticados por Jesus. Por quê? Porque ele dizia: olha, vocês com toda esta pose estão perdendo a oportunidade de crer, mas esses que estão vindo a mim, prostitutas, ladrões, malfeitores, que estão reconhecendo a posição deles, estão chegando no céu primeiro que vocês. Então, isso é fé. Então, pessoal, olha só, nós temos que agir como essa mulher. Nós temos que realmente ir a Jesus de todo o coração, né? reconhecer que é dele que vem a salvação, reconhecer que é dele que vem as respostas para todas as nossas perguntas, não se deixar prender por amarras, mas vencer tudo isso e tocar em Cristo. Isso é o que nós precisamos, é o que você precisa. E com certeza não há nada mais importante desta vida do que ter um encontro com o Senhor. Amém? Eu trouxe o violão aqui, nós vamos cantar uma música, que é essa que está aí, tá certo? E possamos pensar
nessa realidade e saber que, assim como a história dessa mulher, a nossa história pode ser semelhante. A vida dela mudou, a sua também pode mudar. Uma mulher que há tantos anos sofria, um certo dia de longe conclui que a sua dor não mais existiria, se tão somente tocasse em Jesus. Bem mais que um mero desejo de ir, ela correu em meio à multidão, tocou Jesus e com fé percebeu que um milagre ocorreu, foi liberta da dor. Tocou Jesus e com fé percebeu que o milagre ocorreu, foi liberta da dor. Tocar em Cristo, tocar em Cristo é o que preciso urgente fazer. Distante dele é tão sofrida a minha vida, mas vou a ele sim, e nele tocarei, o sararei. Bem semelhante à mulher que sofria, presta atenção, por este mundo há sempre alguém que a sua dor não mais existiria, se em Jesus tocasse também. Mas é preciso, além de querer, também ter fé que o milagre haverá, e aquela velha maneira de ser vai logo ceder, pois algo novo virá. E aquela velha maneira de ser vai logo ceder, pois algo novo virá. É o que precisamos, é tocar nele, tocar em Cristo, tocar em Cristo. É o que preciso urgente fazer. Distante dele é tão sofrida a minha vida, mas vou a ele sim, e nele tocarei e sararei. Vamos fazer uma oração. Senhor, obrigado, Senhor, porque Cristo é a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque Cristo convida a que todos vão a Ele, Senhor. Quando diz em Mateus 19, Senhor, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor, que a Tua palavra possa encontrar uma terra fértil em cada coração, e que cada um, Senhor, possa, meu Deus, correr para Jesus,
Meu Deus, independente de qualquer coisa, Senhor, pois é contigo que devemos estar por toda a eternidade. Encontrar-se contigo, Senhor, é a coisa mais maravilhosa que existe nessa vida. Abre os corações, abre as mentes, e faz com que, Senhor, milagres aconteçam. Muitas vezes não de uma enfermidade física, mas principalmente de um vazio espiritual nos corações, da falta de um sentido de vida, falta de paz. Ó Deus, fala, Senhor, conosco, abençoa cada um, Senhor, que veio aqui neste lugar, e que o Teu nome seja honrado sempre, em nome de Jesus, amém.